E aí, uma das coisas que havia no período pré-diluviano era a longevidade. A outra coisa que havia no período pré-diluviano e que se estendeu ao começo do pós-diluviano é que o ser humano estava muito unido junto. A gente estava muito junto. E quando a gente está junto, a gente faz o quê, Júnior? Multidão faz o que quiser. A gente faz o quê, Júnior? Faz o que Quando a gente quiser. está todo mundo junto, a gente faz o quê? A gente sonha, a nossa esperança é unidos nós somos melhores, unidos nós fazemos coisas melhores. Sim. E é verdade mesmo, né? Só tem um problema, a gente também faz coisa pior unido. E faz. Né? Bem-vindo ao Hiperlinkados. Está de volta aqui mais uma vez para a gente poder abrir a Bíblia e continuar na nossa jornada de estudo bíblico. Estamos aprendendo muitas coisas, Júnior. E a principal delas é que... Quando falamos estamos aprendendo, é a gente também. A gente também, também. Não achem que a gente não participa dessa conversa É. de verdade, né? É sempre de verdade o Hiperlinkado, você sabe, né? É sempre de verdade. Exatamente. Um dia a gente tem que mostrar um pouco de como é que funciona os Os bastidores bastidores, né? A gente está aprendendo o principal, que a Bíblia é um livro, uma única história só contada para nos ensinar e nos revelar o que Deus é. Certo, Júnior? Certo, claro. Essa é a ideia de toda a temporada. Exatamente. E no último episódio, a gente falou sobre... A promessa de restauração do problema do pecado. Exatamente. A gente está lá em Gênesis, né? No começo ainda. E lá em Gênesis a gente já viu a história do primeiro assassinato. Sim. O primeiro efeito. A morte aparecendo. A morte aparecendo. E aí a gente tem aqui lista, Júnior, de descendentes, que a gente já explicou Para que funciona. para que serve, como elas são funciona. importantes, Isso. né? Para a descrição da história. Tem inclusive os descendentes de Caim aqui, que não vai ser os descendentes do Messias, mas é importante também porque é uma outra raiz e quem sabe lá na frente ela não se encontra de alguma maneira, entendeu? Ó. Então é importante você prestar atenção aí nas descendências. E aí, Júnior, vem o capítulo 6 de Gênesis, Capítulo 6. que é a primeira vez que a gente vai ver uma ação direta de Deus em favor da humanidade e em favor de resolver o problema do pecado e do mal. Ok. Antes, o título desse Hiperlinkados Qual é? A Sociedade com Deus. Isso. Sociedade da ideia de pacto, de acordo, Certo? ser sócio, entendeu? Sim. De fazer um acordo ali com Deus, não é? Essa é a ideia. Exato. E antes de você ir aí para Gênesis 6, quero lembrar a você que essa sociedade ela foi planejada por Deus de uma forma bem específica e de uma forma como eles entendiam. A gente já falou aqui que lá em Gênesis, Deus ele fez uma aliança dizendo que o homem seria feliz se ele se comprometesse com Deus, Sim. se ele fosse feliz um com o outro, Sim. e a terra foi dada para Adão e Eva para que ele para que ele reinasse sobre a terra, não é? Dominasse sobre ela. Perfeito. Esse é o ideal divino que foi criado, que houvesse essas relações, nós com Deus, com os homens e com a terra. Isso. Tá? Essa foi a aliança de Deus. Isso vai aparecer agora. Você vai olhando a Bíblia, você vai ver isso aparecendo na Bíblia de várias formas, de vários jeitos, nas histórias posteriores. E nós conseguimos quebrar cada uma desses elos da aliança, né? Sim. Desse objetivo, né? Aham. Nós fomos quebrando cada um. E aí o ser humano agora livre e solto, a sua própria vontade, Querendo fazer o que bem entende. querendo fazer o que bem entende, ele começa a realmente fazer o que ele bem entende. Ele quer, eu faço, eu quero. Exatamente. E eles vivem muito tempo no começo, né? No Sim. começo da história humana, você vai ver aqui pelo texto da Bíblia, que eles vivem muito tempo. Que eles são a idade deles vai até 900 e não sei quantos anos. Certo? Sim, sim. E aí você vai ver que o ser humano vai vivendo e quanto mais ele vive, mais ele melhora. É assim, Júnior? Não. Depois da quebra da aliança, não. Não. Depois do lapso, da ruptura, Isso. não. Aí, quanto mais vivem, mais degradados vão ficando. Exatamente. A Bíblia fala muito pouco desse período histórico. Lá do comecinho mesmo, a gente tem pouquíssima informação. Praticamente tudo que a gente tem está no capítulo 6.
que é um capítulozinho só para descrever essa realidade. Então, a gente tem muito pouca informação sobre isso. Mas no capítulo 6 é onde está a história do dilúvio, que é exatamente a primeira intervenção divina contra o pecado, contra a maldade. Só lembrando que a essência de Deus qual é, Júnior? A essência de Deus é o amor. Exatamente. Não podemos esquecer disso. Então, qual que é o plano de Deus? É matar todo mundo. Não. 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 De modo algum. Não é esse o plano. Não, esse é o plano. Embora a morte, ela apareça como consequência do pecado, então Deus vem trazer a solução para isso. Exatamente. Deus quer religar, restaurar a aliança que foi quebrada por Adão e Eva. Então Deus quer restaurar isso e trazer isso de volta para nós. Então, quando puxa a tomada do ventilador... Sim, lembra? Você não lembra assim dos programas anteriores? Ele demora para desligar, né? Demora. E no caso das primeiras gerações, demorava muito. Eram 900 anos de vida. O ventilador estava novinho. Exato. Novinho. Né? Novinho. Isso. E aí, o que girava bem. Girava bem. E o que acontece é que quanto mais tempo o homem vive, mais coisa boa ele faz. Ah, é? Claro que não. Não. Claro que não. Só que não. Se no nosso espacinho de vida, quanta besteira a gente não faz, Júnior? Eu só tenho 30 e poucos anos. Uhum. E eu já fiz cada coisa. Imagina se eu viver 800. Imagina. 800. Imagina. Imagina. É isso, essa é a ideia. Você que está aí, de repente, você tem um trauma de um negócio terrível que você já fez na vida. Você fez isso em menos de 100 anos. Imagina se fosse 700. Imagina se fosse 700. A gente ia fazendo e refazendo e fazendo de novo. Só lembrando que o homem foi feito, como diz o texto bíblico que a gente leu aqui, pouco menor que Deus. Opa! Então, hoje, a gente está, depois de tanto tempo, se a gente vive menos, se a gente tem menos saúde que tinha o povo nesse tempo, né? Naquele tempo eles tinham muito mais. Muito mais. Então, se você acha que o ser humano era inteligente hoje, naquela época... Dava para fazer bem mais coisa errada. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu queria falar. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu queria falar. Então, Deus então tem esse plano de falar... Na verdade, não é um plano, né? Na verdade, nesse caso específico do dilúvio, não é um plano que estava pré-programado, mas é uma ação reativa, né? Diante do tamanho da maldade que o ser humano estava chegando. Entendi. Aí chegamos ali no período do dilúvio. Ele tem que tomar uma ação de urgência, uma ação de emergência. Só que essa ação de emergência dura 100 e tantos anos. Sim. Tá? 120, na verdade. Que é a construção da arca. Que é a construção da arca, exatamente. Mas ali sai o quê? Sai Deus avisa, ó, avisa que eu vou destruir a terra. Quem quiser se salvar, vem para cá. Tá? Vai ter um canto aqui que eu estou reservando aqui. Nesse canto aqui eu vou salvar todo mundo. Que era a arca? Que era a arca. Entendi. E você tem 120 anos para pegar, que é o tempo que a arca está sendo construída. E tal. Então eu pergunto para você, Juninho, em 120 anos pregando, dá para salvar bastante gente, né? Dá para salvar bastante gente. Quantos Noé salvou? No dia, na hora H, no dia do final, Sim. o deadline, 8 pessoas. Contando com ele. Que são a família dele, no caso. Mandou entrar, entra. Que é o núcleo familiar dele. Foi. Certo? Foi. Ninguém fora o núcleo familiar de Noé entrou na arca. Ninguém entrou. O que quer dizer muita coisa sobre o povo na época. O quê? Juninho, por exemplo? Ninguém quis ser salvo. Não, ninguém quis. Ninguém entrou. Ninguém. Você não conseguir mudar o coração de ninguém em 120 anos. O povo era... Mas ninguém salvou nesses 120 anos. Salvou gente que morreu no caminho. Não, mas não dá pra gente saber. Não temos isso. Sabemos só o seguinte, que entrou na arca, ele e a família dele. Na arca, ele e a família dele. Ok? Ok. E quando aconteceu o dilúvio, foi o período em que a terra mais estava cheia de gente até o dilúvio. Até o dilúvio. Sim, até o dilúvio, claro. Ok? Até o dilúvio, hein, gente? Não é até hoje. Até o dilúvio. Então, assim, tava feia a coisa. Então, a gente não sabe muitas coisas, mas dá pra gente inferir que a coisa estava terrível, porque a gente não tem a história de mais ninguém que se converteu. Cara, Deus ainda não... Hoje, Deus não falou assim, vou matar todo mundo. Ele não falou hoje. Não. Hoje ele não falou. Não. Lá ele falou. Lá ele falou. Lá ele falou, não deu. Ele falou, não, tem esse detalhe. Não deu. Tem esse detalhe. É verdade. Os caras foram longe demais, não deu. Nós estamos levando mais ou menos os 6 mil anos para chegar onde eles chegaram. Foi. Eles chegaram em E 2. eles fizeram exatamente em 1000. 1000? É. Não é 2? Não é 1000. É 1000 e pouco. 1000 e pouquinho.
Em pouquinho eles conseguiram. Deus falou assim: chega, Chega. não vai Não dar deu. para continuar. Cara, não dá. Vou começar de novo isso aqui. Exatamente. Dá um reset. Vou dar o reset, vou dar o reboot. Foi. E só que mesmo assim, Júnior, a essência de Deus qual é? É o amor. É o amor. Ele não faz isso feliz. Ele não faz isso alegre. Você encontra o texto bíblico falando que ele está ruim, que ele Quem está triste. sabe se eu anunciar o reset, o reboot, eles se convertem. Quem sabe? Eu vou anunciar e aí eles vão mudar. Quem sabe se eu der 120 anos para eles? Quem sabe, eles vão notar, eles vão mudar. Eles vão mudar, né? Vão mudar. Quem sabe se eu mandar um maluco construir uma arca que ninguém sabe para que serve no alto da montanha? Vai dar certo porque eu vou mandar os bichos entrar de 2 em 2. Eles vão ver. Eu vou mandar os bichos entrar de 2 em 2. Os passarinhos vão vir, Sim, fazer uma nuvem e entrar lá. Quem sabe com tudo isso eu não consigo salvar. E mais eles vão uma ver os coisa que ele bichos e fez. tal. Mais uma coisa que ele fez. Quando nasce o filho de Enoque. Enoque, Júnior, que anda com Deus, sabe aquela história conhecida? Sim. Enoque anda com Deus e ele vai levado embora para o céu, né? Ele deixa um filho. Quem é esse filho de Enoque? Esse filho é Matusalém. Matusalém é o homem que mais viveu. Famoso Matusalém. Famoso. Famoso porque é o homem que é conhecido como o que mais viveu na história da humanidade. Foi. Certo? 969 Ele é o anos. assim como Sansão está para a força, Matusalém está Matusalém para a longevidade. longevidade. 969 anos. Agora, olha que legal, Júnior. Você sabe que Enoque deixa o filho dele como uma profecia do dilúvio. Ah, é? Enoque já sabia que ia ter o dilúvio, sabia? Ah. Enoque, ele deixa com uma profecia dizendo, vai vir um dilúvio aí. E o nome do filho dele é a profecia, porque Matusalém quer dizer, no dia que morrer virá. É mesmo? É. E eu já sabia que morreu no ano, porque eu fiz as continhas lá e tal, sozinho. Isso. Sozinho, descobri? Exato. No dia que morrer virá. Então, Matusalém, enquanto Matusalém está vivo, está todo mundo tranquilo, porque não vai acontecer nada, ele está vivo aí. Porque Matusalém, gente, morre exatamente no ano do dilúvio. Se você pegar aqui as genealogias aqui... Isso, se você prestar atenção nelas... E eu já fiz a conta uma vez, vamos fazer a conta aqui. Uhum. Fazer a história, fiz aqui um grafiquinho legal. Eu falei, ele morreu no ano do dilúvio. Isso, morre exatamente. Você viu se você não presta atenção na genealogia? Morreu no ano do dilúvio. Quando ele morre, é o ano que vai ter o dilúvio. E foi mesmo. E foi mesmo. E foi mesmo. E agora, olha que legal. A profecia do dilúvio era Matusalém. Não era o pregador, mas a profecia do dilúvio era Matusalém. Estava ali. Que, por acaso, é o cara que mais viveu na história. O que isso nos diz sobre Deus, Júlio? Que ele é longânimo? Exatamente. Que ele espera. Ele não viveu assim, mais porque ele tinha mais saúde. Não viveu mais porque eu vou esperar. Ele não viveu mais porque ele era vegano. Não foi por isso. Não foi por isso. Ele não viveu mais porque não é uma coincidência ele ter vivido mais. É isso que eu quero dizer. Sei, É intencional Deus ele ter foi vivido mais. esticando a vida. Ele falou assim, não. Quanto Calma mais aí. tempo eu segurar esse cara vivo, mais tempo demora para a profecia se cumprir. Não vou mandar dilúvio, não quero. Então, a profecia de Matusalém, ela é o tempo que o povo tem para se recuperar e voltar, não é o período que Noé prega de 120 anos, é 969. Desde que nasceu o menino. Desde que nasce Enoque. Desde que nasce Ou seja, Matusalém. a longanimidade de Deus está mais clara e evidente ainda. Exatamente. Um sinal de que Deus ama é que o homem que vive mais, ele só vive mais porque Deus quer dar mais tempo para as pessoas se salvarem. Que legal, cara. Você vê que é uma coisa simples? Que legal, que na hora ninguém estava olhando isso aí. É um detalhinho que está aqui e que tem tudo a ver com tudo que a gente está estudando tudo a ver na Bíblia. com tudo. Que mostra pra gente quem é esse Deus. Puxa vida. E aí você vai vendo o Deus da graça, o Deus do amor, sendo revelado em todos os momentos. Exatamente. Ele está lá desde sempre. Sendo Até revelado no em todos os dilúvio. momentos. Que se você lê seco, sem prestar atenção, sem entender que isso aqui é uma história só e é a mesma história, você pode achar até que Deus ficou bravo porque estava tudo ruim e foi lá e matou todo mundo. Não é isso. Não é isso. Só isso. Era um projeto para salvar as pessoas
e que daria tempo para elas serem salvas, mas as pessoas não quiseram. Não quiseram serem salvos. E mais uma coisa aconteceu, Júnior. Você lembra que a gente sempre conversou aqui sobre os possíveis questionamentos a Deus? Por que Deus não interfere? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não age, né? Sim. Pois ele interferiu. Pois ele agiu. Agiu. Bem no começo. Lá no comecinho. Agiu. O dilúvio, ele veio e mata todo mundo. Ele falou assim, ó, quem é bom, vem aqui que eu vou salvar. Quem é ruim, lamento, vai se afogar. E pronto, acabou. Ficou até rimado. Foi. E acabou. Aí, na hora de salvar, sobrou quantos? Sobrou 8. Sobrou 8, tudo Cara, da mesma família. Só 8 da mesma família vai dar certo. Só 8 da mesma... Agora vamos fazer tudo certinho. E eu acho que foi até bom de sobrar só 8, né? Que se eu fosse Deus, eu falava assim, 8 é mais fácil de trabalhar do que se fosse 30. 8. É? 8 agora vamos E é partir tudo de 8. da mesma família ainda, agora vai dar certo. Agora vai. Porque eu pego uma família fielzinha aqui... Não tinha dado com 2, né? Não tinha, mas só que essa família tem uma diferença para Adão e Eva. Adão e Eva, eles não viram a consequência do pecado eles antes. não sabiam. Isso, verdade. Eles foram descobrindo depois. Esse aqui é gente que viu. Isso aqui viu. É gente que conhece. Já nasceu, já vendo a miséria do pecado. É da igreja, gente da igreja. É, gente da igreja. Gente que conhece. Eles já sabem que isso aqui é ruim. Sim. Entendeu? Eles já estão à espera da semente há muito tempo. Eram só 8. Vamos lá, agora o mundo vai ficar bom. Agora vai. Zera tudo, agora vai. Então, se você acha que Deus não interferiu, tome uma interferência aí das maiores da história humana. Deus fez. Só que resolveu? Cara, no outro dia, entre aspas, na outra página da Bíblia, aí os descendentes do tal de Cão, Sim. filho de Noé, O cão faz uma presepada, que a gente também não entende direito que presepada foi. Os descendentes do tal de Cão, dá um problema. Ele é amaldiçoado. É, porque ele não quer saber. Ele rompe com Deus. Ele rompe com Deus. E aí os descendentes do tal de Cão, ele fala assim, não podemos morrer com dilúvio de novo. Não podemos. Não podemos. Então vamos fazer um esquema para a gente sobreviver. Nós não podemos ficar submissos a a Deus. vontade de Deus, ele manda dilúvio e a gente morre. Vem aqui e manda dilúvio a qualquer momento. Vai que ele decide de novo mandar um dilúvio a qualquer momento, estamos na mão dele. Exatamente. Vamos criar um sistema de que a gente fique na nossa própria vontade. Que a gente faça as nossas próprias ideias. Que a gente faça do nosso jeito. Aí você pensa assim, eu nunca entendi por que Deus bagunçou a Torre de Babel, porque eles queriam só fazer uma torre. Não. Eles queriam o seguinte, e fizeram. Aí eles falaram, vamos construir uma torre tão alta, que ela vai bater na porta do céu. Na cara de Deus. Sim. Então, Diego, no outro dia, eles constroem a torre para chegar na porta do céu. Chama Babel, porta do céu. E eles falam assim, é a gente que manda, é a gente que sabe, e pode mandar dilúvio agora à vontade, que a gente já está preparado. Exatamente. Agora a gente está preparado, pode mandar o tal do dilúvio, que tem torre, a gente sobe até aqui em cima e acabou. Eu quero ver matar a gente. O que essa ideia está trazendo? O que a gente está vendo nessa cena, Júlio? A gente está vendo que não tem jeito, tio. Sabe que não tem jeito? Você falou aqui para a galera, assim, por que Deus não age? Deus agiu. Mas o problema do pecado não está naquelas pessoas. O problema é a ideia do pecado. A ideia você não mata com água. Você não mata com água. Você não mata com água, a ideia. Exatamente. Então, se você acha que resolve o problema do mal diretamente ou com qualquer tipo de ação de violência, não resolve. Não. Por que Deus não mandou matar Satanás? Porque a ideia ficaria viva. Está plantada a ideia. Está plantada a ideia, temos que matar a ideia. Isso, e para matar a ideia você tem que deixar ela... Demora para matar a ideia. Percebida. Satanás seria um mártir se ele morresse. É verdade, aquela ideia ia crescer mais ainda. Mais ainda. E aí, filho? Porque Deus matou Satanás. Não, então a ideia, para ela ser extinguida, a ideia de que Deus não é bom, essa ideia precisa de tempo para resolver. Precisa, você está entendendo? Acabou de mandar o dilúvio, cara, mas acabou de mandar. O que aconteceu? Ai, como eu queria que tivesse um ateu assistindo essa jornada aqui. Para morrer aqueles argumentinhos de que, por que Deus não age, entendeu? Porque, cara, ele não... Olha para a história, não é desenho animado, não é Walt Disney. Não dá, não funciona. Não funciona assim, não é com solução simples, não é porque ele é todo poderoso que ele vai fazer assim e a coisa vai se resolver, porque a questão é muito mais séria quando você tem agentes livres envolvidos, que é o ser humano. Foi. Tanto que eles fazem a torre, crescem a torre, e o resultado disso... Só um detalhe importante sobre a torre aqui. Sabe por que eles têm a ideia da torre? Porque eles descobriram uma tecnologia nova na época. Eles desenvolveram uma tecnologia que ajudava a fazer torre. Até então eles não tinham. Qual? Tijolo. Tijolo. Tijolo betume.
Tijolo, argamassa. Você descobriu que dá para fazer tijolo, você põe um em cima do outro, vai fazendo coisa grande e tal. E eles foram até lá em cima. Provavelmente essa tecnologia até pudesse ter vindo do período pré-diluviano. Sim. Mas, enfim, eles têm uma tecnologia para poder agir conforme a sua própria vontade. Tá? Eu não estou falando mal Você da está falando mal da tecnologia? Não estou falando mal da tecnologia. Não Isso. estou falando mal. Mas estou falando que o homem se estriba nela. O homem se apoia nas coisas que ele pode fazer. Porque aqui você está o homem sem Deus. É. Cara, se você estiver com Deus, pode ter tecnologia, pode ter o que você quiser. Exatamente. Deus, inclusive, quer que tenha. Ele quer que Ele tenha. falou, pega a terra aí e sujeita ela. Foi, Tá? Sabe os sujeita. minerais? Usa eles. Usa eles. Sabe os recursos que tem aí? Inventa, Usa. inventa, cultiva, inventa. Exatamente. Então, Foi. tecnologia não é anti-Deus. Não, Tá? pelo contrário. Pelo contrário. Porque anti-Deus é pensar em si mesmo. Exatamente. Só que o problema é que ela favorece a gente a pensar em si mesmo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui está ajudando a gente a ser mais egoísta ou menos? Você está entendendo? Isso aqui sozinho não faz nada. Nada, ele é normal. Sozinho aqui não mexe comigo. Sim. Não vai ter problema nenhum. Só que o jeito que eu uso sempre é um jeito que favorece o meu próprio eu. Eu posso usar de outro jeito também, para favorecer os outros. Posso, claro que posso. Mas a gente está acostumado a favorecer a gente mesmo. Exatamente. Então, a gente pega aquela tecnologia ali, que era o tijolo, e a primeira coisa que a gente pensa é como que a gente vai fazer para se proteger da vontade de Deus? Ó, como que a gente vai se proteger da vontade de Deus? Era exatamente o que eles queriam na Torre de Babel. Vem Deus e fala assim, pois não vai ter mais união entre vocês. Aí note que esse é o mesmo comportamento da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É o mesmo comportamento. Eu quero ser como Deus. Isso, é a mesma coisa. Quero ser como, eu quero bater na porta de Deus lá com a minha torre. Você está vendo que está vindo? Está vindo lá de trás a mesma coisa acontecendo? A fala que de Satanás lá em Ezequiel, que a gente leu nos episódios anteriores, ele diz assim, vou subir até as mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Exatamente. Mesmo sentimento. Mesmo sentimento, mesma coisa. Mesmo sentimento. Então eles querem fazer a sua própria vontade. E aí, uma das coisas que havia no período pré-diluviano era a longevidade. A outra coisa que havia no período pré-diluviano e que se estendeu ao começo do pós-diluviano é que o ser humano estava muito unido junto. A gente estava muito junto. E quando a gente está junto, a gente faz o quê, Júnior? Multidão faz o que quiser. A gente faz o quê, Júnior? Faz o que Quando a gente quiser. está todo mundo junto, a gente faz o quê? A gente sonha, a nossa esperança é unidos nós somos melhores, unidos nós fazemos coisas melhores. Sim. E é verdade mesmo, né? Só tem um problema, a gente também faz coisa pior unido. E faz. Né? Faz, não dá Porque para segurar assim, a multidão. não dá para ter Segunda Guerra Mundial só uma pessoa fazendo. Não dá. Não, tem que ser bastante gente Tem bastante gente. envolvida. Primeira Guerra Mundial é muita gente. É muita gente. É muita gente envolvida, né? Se você vai falar de uma guerra, você está falando de muita gente envolvida nisso. Muita gente envolvida nisso. Então é o seguinte, inclusive os lugares mais difíceis de se viver são onde as pessoas estão mais aglomeradas, Sim. certo? Sim. Aí você está falando isso porque aí vem Deus e fala assim, ó, vocês vão falar tudo diferente um do outro. Exatamente. Não basta só não viver tanto. Agora vocês também não vão ficar todo mundo pertinho do outro, não, porque Vocês vai não dar vão problema. entender nada do que vocês estão falando. Vocês se juntam e isso só arruma um problema para vocês. Então você parar e cada um vai falar uma língua diferente. Exatamente. Só porque agora tá arrumando isso, hein? Tá arrumando, Que exatamente. agora estamos conseguindo, todo mundo fala inglês e tal, não é? Estamos globalizando novamente. Estamos voltando à união que havia outrora no período Outrora. Ok. inicial do pós-diluviano. Segue o jogo. É Ó. por isso, Júnior, que coisas estranhas vão começar a acontecer também. Estranhas para nós que vivemos esse tempo todo separados. Sim. Vão começar a acontecer no partir do momento que a gente começa a Viver junto. viver junto. Viver junto. Exatamente. Então, olha só, gente. Ali na Torre de Babel, as três coisas estão envolvidas. Eles rompem com Deus. Só um problema. Só uma coisa aqui. Deus não é a favor não é contra a união humana. Ele é a favor. Ele é contra a união dos pecadores. Ok. Ok? Foi bom isso aí. Deixar bem claro. Né? Olha só, em Babel, na Torre de Babel, no episódio, você tem as três coisas, as três partes da aliança sendo quebradas aqui. Eles rompem com Deus, ou seja, eles querem ir até a porta do céu para fazer do jeito deles. Há um rompimento horizontal entre eles mesmos, com a diferença das línguas, não é? As línguas passam a ser diferentes, e porque eles têm línguas diferentes, agora eles se espalham e formam nações diferentes. A Terra agora é dividida em nações pela primeira vez. A Terra é dividida em nações. Então, Deus, os homens e a Terra.
Então Deus espalha o povo. Ele divide a cultura, divide as línguas, né? Automaticamente, né? É um efeito. Automaticamente, é um efeito. Você... Então você fica notando aí que essas três coisas vão aparecendo o tempo todo, ó. Uhum. E quem vai lendo a Bíblia, o judeu vai entendendo do que se trata, vai entendendo do que está falando. Uhum. Ele sabe do que está falando aqui, não é? Ele sabe. Então dividiu todo mundo, espalhou, até que Deus chama Abraão. Abraão. Deus chama Abraão. E você viu na temporada anterior que, embora ele tenha separado as línguas, ele trabalha para alcançar cada um deles. Cada um deles. Né? Cada um deles. Na temporada anterior. E aí Abraão é chamado, Diego, aqui em Gênesis 12, diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, de novo a terra aparecendo aqui, ó. Sim. Da tua parentela, da casa do teu pai, ó, sai da tua terra, de onde você mora, sai da tua família, dos seus horizontais aí, do seu relacionamento com os seus iguais, e vai para a terra que te mostrarei, relacionamento com Deus. Com Deus, não é? Aqui. Então é meio que o caminho inverso. De novo, caminho inverso. O ser humano fez um caminho para longe de Deus, do relacionamento com o próximo e com a terra. Na Aí Torre de Babel, né? É. Ele foi indo embora. Não, em todos os processos, inclusive na Torre de Babel. Se afasta de Deus, se afasta dos homens. Isso. E é exilado para longe. E é exilado para longe. Aqui, Deus fala, sai da tua terra, Abraão, sai daqui do espalhado. Isso. Sai do teu exílio. Sai do teu exílio, sai da tua família e cita a família. Sim. E vai para onde eu te mostrarei. Volta aqui e vem falar comigo. Isso. Vem fazendo o caminho oposto. Vem fazendo o caminho oposto. Verso 2, e ele diz assim, ó, de ti farei uma grande nação. De novo, Deus devolve agora a terra. O conceito de terra. Deus fala assim, ó, agora eu vou fazer uma grande nação através de você. E eu vou te dar a terra para você ali ter o seu relacionamento com ela. Eu te abençoarei. Cuidar dela. Eu te abençoarei, serei o seu Deus. Nós seremos, eu sou Deus, você é meu servo. Eu sou o seu Senhor, você é meu súdito. Né? Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem. Relacionamento horizontal agora com o próximo. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias que se espalharam na Torre de Babel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança sendo restaurada aqui em Abraão. Não perca os próximos hiperlinkados.